Na hora de viajar, muita gente compra pacote de viagem, mas o consumidor deve ficar atento a tudo que é oferecido para não ser pego de surpresa. Acompanhe agora na penúltima reportagem da série sobre os direitos do consumidor. O professor Elson Henrique está embarcando para a Europa. Comprou a passagem, reservou o hotel, traçou todo o trajeto da viagem. Ele não quer mais saber de pacotes de turismo. Na última vez, num passeio para Fortaleza, esperou horas pelo transporte do hotel ao aeroporto. E quando chegou no quarto, a decepção. O quarto estava sendo descrito para o mar. O quarto estava sendo descrito que tinha cama de casal com cama auxiliar e não tinha. E eu acho que você sai de férias é exatamente para curtir, para não passar por esses constrangimentos. E isso foi super chato. Ao contratar um pacote de viagem, o consumidor deve ficar atento a uma série de cuidados. O primeiro deles é guardar todo o material promocional. Ele também deve ler o contrato com bastante atenção antes de assinar. O contrato deve ter o período do passeio, o nome do hotel, o tipo de acomodação, as refeições incluídas, a descrição da passagem aérea. O consumidor tem prazo para cancelar o pacote. O período depende de como a compra foi feita. Se for uma compra remota, que seria pela internet ou por telefone, o consumidor tem direito a um prazo de 7 dias de arrependimento, que é cancelar esse contrato sem nenhum ônus. Agora, se for uma compra na loja física, uma agência de turismo, o que seja, aí já ficam vinculados ao contrato que foi entabulado. Então, provavelmente será sujeito a uma multa por esse cancelamento. O valor da multa varia bastante e pode ser questionada na justiça. Muitas vezes essa multa está na proporção de 50% a 80%. E aí acaba que o consumidor leva esse caso ao PROCON ou à justiça. E normalmente, pelo menos aqui no Distrito Federal, até no Brasil, é reconhecido como uma cláusula abusiva, exige uma vantagem excessiva do consumidor. E eles revisam essa multa para um entendimento majoritário de 10% aqui no Distrito Federal. No caso de viagem internacional, as agências recomendam fazer o seguro. Ele garante a questão de assistência médica, jurídica, ele te ajuda também a questão do extravio de bagagem, cancelamento de viagem também, ele pode reembolsar o seu pacote. Você tem para não usar, mas na hora que você tiver que usar, você tem. Para falar mais sobre o assunto, o repórter Carlos Eduardo Cunha conversou com o advogado Walter Moura, especialista em direito do consumidor. Pois é, para falar a respeito da diferença entre expectativa e realidade, quando isso pode dar uma reclamação, nós conversamos agora com o Dr. Walter Moura. Dr. Walter, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito desse assunto. Eu que agradeço. Dr. Walter, uma situação recente foi de fotografias, na verdade uma brincadeira que saiu na internet, que mostra as expectativas em diversas situações de turismo. Fotografias de propaganda e a realidade muitas vezes que é encontrada. Esse tipo de situação pode dar processo em que momento? Isso é um caso típico de publicidade enganosa. A publicidade é o que atrai o cidadão para adquirir produtos e serviços. A legislação brasileira exige que a publicidade tenha respeito a princípios como a veracidade, a transparência das informações e, basicamente, respeitar a legítima expectativa do cidadão. O cidadão está gastando seu dinheiro que é suado, que é economizado, para descansar, para ter um momento do ano com a família, às vezes, que é o momento das férias, que é um momento quase sagrado. Investe boas fortunas em viagens, o brasileiro gasta muito dinheiro com viagens dentro e fora do Brasil, e o que ele espera, ele só vê por imagens. Então, existe uma obrigação, até por lealdade dos fornecedores, de colocarem imagens que permitam para o cidadão enxergar os aspectos positivos de um lugar a ser visitado, mas também não criar, não iludir
qualidades que não existem no local. Agora, existe uma necessidade de critérios objetivos que serão analisados pela Justiça em relação a isso. Então, por exemplo, uma fotografia de uma piscina com poucas pessoas num cruzeiro, por exemplo, e uma fotografia do mesmo local, mas que ele esteja lotado de pessoas, que seria a realidade, há uma necessidade de uma certa análise dessa situação. Existe um interesse, um fetiche de todos de ter, por exemplo, a ocupação de um lugar somente para você, que é um problema de status. Então, eu quero uma piscina ou uma praia só para mim. Não tem como uma empresa de turismo garantir que a piscina vai estar vazia, que a praça não vai ter ninguém. Então, esse tipo de reclamação na divergência entre a expectativa e a realidade, ela não é objetiva, ela é subjetiva. As reclamações, as divergências objetivas que geram reclamações têm mais a ver com a qualidade do produto, serviço, do que é realmente entregue para o cidadão. Então, eu tenho, por exemplo, 3 refeições contratadas, só vem 2. Eu tenho, por exemplo, um café da manhã completo, vem só pão com manteiga, café e leite, não vem suco, não vem fruta. Então, esses critérios objetivos, se fosse o caso da piscina, olha, eu contratei um cruzeiro com um navio em que havia piscina. Se não tiver a piscina, se a piscina for muito menor do que as brochuras, isso daí é uma divergência objetiva que vai configurar falha na prestação do serviço e vai gerar um acionamento na justiça, se não houver mediação, de indenização por perdas e danos, inclusive em alguns casos o moral. Quero uma praia ensolarada, choveu. Não é culpa do operador. Não é o caso, porque as estações, os fenômenos meteorológicos e os acidentes naturais, eles estão dentro do que o direito chama de caso fortuito e força maior. Salvo uma previsão expressa em contrato, que pode acontecer nos chamados contratos de superluxo, isso daí não vai ser indenizado. Faço uma viagem com um grupo, chego lá, a distribuição dos quartos e das camas de casal e de solteiro não deu certo. Já é uma perspectiva de processo objetiva, mas eu posso negociar com a operadora e com o hotel um upgrade para uma compensação, na hora. Bom, o que se quer na justiça brasileira é que não haja processos na justiça. É sempre importante, com a agência de viagem, exigir que a agência faça a mediação entre você, viajante, e o hotel, entre você, viajante, e a companhia de viagens, para evitar ações na justiça. Se houver a solução no meio da viagem, não vai ter processo, não vai ter litígio. Então, a capacidade de negociar, ela tem que ser do cidadão quando viaja sozinho e quando tem a assessoria da agência de viagem, é uma obrigação contratual da agência de viagem fazer isso. O problema é que no Brasil e em algumas prestadoras, você só escuta não, não, não e não. Então, isso não é culpa ou intransigência do cidadão brasileiro que viaja. Isso, às vezes, é um perfil de fornecedores que não dialogam com consumidores. Dr. Walter, muito obrigado pela sua participação conosco. Eu que agradeço. Voltamos aos estúdios do Jornal da Justiça.